Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim fazer a devolutiva da avaliação processual parcial que vocês fizeram, né, há 2 semanas atrás. A semana passada eu tentei fazer a devolutiva, mas em função dos problemas tecnológicos aqui de casa, eu não consegui finalizar. Então, o objetivo de hoje é falar um pouquinho a respeito da questão dissertativa, né? Eu vou projetar para vocês em sala de aula, mais uma vez, para vocês terem acesso aí à devolutiva. Se alguém tiver alguma dúvida, aí fala comigo no dia da aula, tá bom? Em relação aos testes, vocês já viram que vocês erraram, né? E se alguém também tiver alguma dúvida, aí vocês me perguntam no dia da aula, né? Na quinta-feira. Bom, então a gente vai fazer a devolutiva da avaliação aí processual parcial. Vou pegar aqui meu cursor, né? Então, da avaliação processual parcial. Então, na prova, nós tínhamos uma única questão dissertativa, e essa questão dissertativa valia 1 ponto, e eu perguntei duas coisas, né, para essa dissertativa, mas vamos entender um pouco. A ideia é que vocês trabalhavam numa empresa e vocês foram chamados pela diretoria e pela superintendência dessa empresa, que está aqui, né, para falar um pouquinho mais sobre os alimentos. E, na verdade, eles já tinham decidido que eles queriam trabalhar com alimentos que não houvesse ou que diminuísse a quantidade de água do alimento para manter o prazo de conservação. Então, eles pediram para que você fizesse um levantamento de todos os tipos de frutas que existiam no mercado e que tivesse passado pelo processo de conservação pela retirada da umidade. E aí a primeira pergunta era para vocês montarem esse relatório dizendo, citando, não precisava explicar, era para citar quais eram as frutas que tinham passado por esse processo. E como segundo item, falar um pouquinho sobre as diferenças entre frutas desidratadas e liofilizadas. Então, vamos lá. Então, para essa primeira parte da pergunta, que eu pedia para vocês destacarem como as frutas são encontradas nos supermercados, então a gente precisa lembrar, né? Quando eu pego a aula de conservação pela retirada da umidade, eu tenho 3 formas. Eu tenho a primeira forma que retira a umidade em torno aí de 2/3 ou até mais da quantidade de água. Eu tenho a concentração, então existe aí uma retirada de água de 1/3 a 2/3 da quantidade de água, então o alimento que tem uma umidade um pouquinho maior comparado a esses daqui de cima. E eu tenho como último tópico, né, em se tratando de frutas, aquelas frutas em que há adição de elementos. No caso de frutas, a gente adiciona o açúcar. Então, como é que eu encontro as frutas que a umidade foi retirada? Então, eu posso encontrar as frutas que foram desidratadas por secagem natural. Eu tenho aquelas frutas que passaram por processo de secagem artificial. Então, é muito comum o uso do túnel e da cabine para para promover a desidratação dessas frutas, tá? Existe também o outro processo que são as frutas liofilizadas, não deixa de ser uma secagem artificial, mas é por um método diferente, então vocês poderiam deixar à parte ou identificado aí como secagem artificial mesmo, e aí só identificado as frutas liofilizadas, ou até mesmo aquelas frutas em pó que passaram pelo processo de atomização, ou também chamado spray dryer, que é o que a gente encontra nos sucos de frutas em pó. Claro que é muito pouquinho, mas a gente tem, né? Então não poderia ter esquecido dessa questão. Quando a gente fala de concentração, nós encontramos os sucos que são concentrados. Em termos de frutas, é muito difícil a gente encontrar frutas concentradas, assim, na forma de sucos. Então, a gente tem os sucos concentrados, como aqueles do tipo Maguari, por exemplo. E, por fim, a gente tem a adição de elementos. Então, a adição de elementos não se retira água, mas eu adiciono açúcar normalmente para dar essa conservação aí da fruta. Então, eu posso destacar a geleia de frutas, a compota ou a fruta em calda, que são muito parecidos, as frutas glaciadas, que elas são cozidas com uma grande quantidade de água, e o doce em massa, que são
as frutas encontradas e que receberam aí o açúcar e que podem ser comercializadas. Então, vocês tinham que ter listado todas essas frutas disponíveis no mercado, tá? Então, essa seria a primeira parte da questão. A segunda parte da questão está falando sobre as diferenças entre desidratadas e liofilizadas. Então, muitos de vocês contaram um pouquinho sobre o processo e eu deixei, né? Eu achei legal que vocês contaram um pouquinho sobre o processo. Por quê? Qual é a grande diferença, né? Quando a gente fala em frutas desidratadas, nós estamos falando de frutas que foram submetidas a uma temperatura mais alta e que essa temperatura alta é que faz com que haja a evaporação de água. Então, você usa uma temperatura mais alta. E esse processo faz com que essa evaporação da água carregue nutrientes, carregue vitaminas, principalmente as hidrossolúveis. E isso é uma coisa importante para ser considerada. Já vou falar isso daqui a pouco. Em compensação, nós temos as frutas que são liofilizadas. Quando a gente fala de processo, a gente fala de um processo que elas são congeladas, então as frutas elas são congeladas inicialmente e depois são colocadas no liofilizador, que por uma pressão negativa elas formam um vácuo e retira a molécula de água. E essa água, então, ela sai do ambiente sólido, vai para o estado gasoso, então sofre um processo de sublimação. E isso vai repercutir em efeitos positivos para a fruta, né? Então, aí que viria a diferença. Então, quando a gente fala em frutas desidratadas, a gente tem uma perda nutricional maior comparada às liofilizadas, tá? Então, isso era importante ter sido comentado. Quando se fala do ponto de vista características sensoriais, as liofilizadas elas mantêm o seu corpo, né? Ela mantém a sua característica física, enquanto as desidratadas, elas já ficam mais murchinhas. As liofilizadas, elas têm uma facilidade maior para se reidratar, enquanto as desidratadas não. E isso acaba até implicando no próprio custo do produto, em que a embalagem das liofilizadas acaba sendo muito mais importante do que as desidratadas. Então, se vocês visualizarem, né, a característica de uma fruta liofilizada e a característica de uma fruta desidratada, quando a gente fala em desidratados, a gente está falando de damasco seco, uva passa. Não necessariamente existe todo um rigor no processo de embalagem. Quando a gente pega as frutas liofilizadas, normalmente elas estão embaladas em pacotes normalmente são de alumínio, né? Eu até mostrei para vocês no dia que eu dei essa aula. Então, eles são de alumínio justamente para evitar com que haja essa reabsorção de água pelas frutas liofilizadas, uma vez que ela tem essa capacidade, essa facilidade de reidratação. Uma outra diferença é o custo do processo. Então, as frutas liofilizadas, elas acabam sendo mais caras, ainda mais que tem que ser investido aí na embalagem, enquanto as frutas desidratadas, elas são mais baratas. Então, era basicamente isso que eu queria, né, na questão dissertativa. Tá bom, gente? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, aí a gente discute em aula, tá bom?